Vou falar de entrevistado agora do Covid 2019. É a segunda vez que eu trago um relato deste entrevistado. Teve um relato que eu fiz de pessoas que desencarnaram com Covid e eu coloquei o relato dele. Ele estava num umbral, extremamente revoltado. Isso foi no ano de 2021. Não é porque eu fiz esse relato, 2021. 3 anos. E ele estava completamente revoltado, muito revoltado. Foi mais ou menos nessa época também, perto de Natal. Está completando 3 anos. Ele era revoltado com presidentes que diziam que era uma gripinha, que a culpa era de... Ele culpava todo mundo. Todo mundo era culpado. Não é? Ele achava que aquela gripe era boba, que ele estava sadio, que ele não fumava, que ele não bebia, que ele era um homem atleta, vivia em academia. Então ele se achava o enganado. E estava muito revoltado no umbral, querendo descer para fazer perseguições às pessoas que ele achava que tinha prejudicado a vida dele, né? Eu não sei se vocês sabem, uma comunidade de obsessores, de pessoas que desencarnaram na época do Covid e que estão se tornando vingativas, assim, elas querem descer para poder se vingar mesmo, sabe? De pessoas que eles acham que enganaram eles, que eles foram enganados. Ele não está mais no umbral, ele não faz parte dessa... Ele está ouvindo aqui. Todos os relatados acompanham. Ele está dizendo que ele me ajuda, porque ele participou dessa gangue aí. Ele entrou em 2022, entrou em 2022 e saiu em 2023. 7 meses ficou nessa gangue, ele, nessa falange aí. Então ele conta isso, que ele ficou um tempo nessa falange aí. E que chegou o momento que ele disse assim: a vida toda eu culpei todo mundo de tudo. Ele disse que foi um estanque, com uma chave que virou na cabeça dele. E que depois ele soube que essa chave que virou na cabeça dele era o mentor dele vibrando de longe, sabe? Vibrando das colônias luminosas, vibrando para ele ter mais lucidez, vibrando. E ele fala isso. Naquele momento eu não sabia que tinha vibração, que tinha mentor me ajudando, e de repente virou uma chave na minha cabeça e eu disse essa frase. Eu passei a vida toda culpando as pessoas de tudo. Eu nunca olhei ao meu lado. Nunca olhei. Eu sempre achei que eu era um cara que eu estava certo. Estava certo. Perdi a oportunidade de me casar com mulheres incríveis. Fui noivo 3 vezes. Nas 3 vezes fui abandonado pela minha noiva. Exatamente pelo meu jeito de ser. Sempre achava que estava certo. Não existia chance de eu estar errado. Eu não me lembro de ter pedido desculpas a ninguém. De dizer assim, olha, fulano, eu estava errado. Sabe aquela época assim, eu errei. Eu errei com você. Mas agora eu quero acertar. Ele disse que nunca. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Porque se eu identifico o meu erro, eu procuro a pessoa e digo, olha, eu errei, né? Me ajuda aqui, eu errei, eu quero consertar, eu quero arrumar. E errar e acertar, né, família? Na vida de todo mundo. Errar não é o pesado. O pesado é a pessoa errar e não reconhecer o erro. E ainda querer culpar as outras pessoas dos seus próprios erros. Isso é uma arrogância sem limite, né? E ele fala isso. Sempre foi assim em minha casa, com meus irmãos. Né? Eu sempre estava certo. Não repensava nada. Eu achava que admitir um erro era uma fraqueza, e que as pessoas iam achar que eu era fraco, que admitir erro era sinônimo de fraqueza.
Então, que eu não podia admitir erro. E aí eu olhei onde é que eu estava. No meio de espíritos desesperados, como eu, fazendo vinganças, jogando energia ruim em cima de crianças. Indo em casa de políticos, onde encontrei lá também muitos obsessores já. Obsessores que se afinavam com o desenvolvimento político daquelas pessoas e queriam brigar conosco porque nós queríamos fazer mal a esses políticos e essas pessoas, os obsessores que estavam lá não queriam deixar. E ele disse isso, que foi o momento que ele parou e que ele começou a andar. Começou a andar. E ele disse que a sensação que eu tenho é que eu andei por dias. Mas aqui no plano espiritual não dá para a gente falar isso. Eu andei e eu passava assim e encontrava colônias de espíritos todos vitimados, muito depauperados, a esses já sem força nenhuma mesmo. E eu via que eles já tinham desencarnado há muito tempo. Os que encontrei no caminho que estavam ali há 100 anos, naquela vitimação ali, culpando os outros, não é? E me veio uma frase: o fracasso dos arrogantes. E eu fui andando por aquilo e me perguntando, eu quero ser esse fracassado? Eu quero ser esse espírito que vai ficar gritando para o vazio, batendo no peito que eu estou certo, que os outros estão errados, que eu não posso admitir meu erro? Eu quero continuar nisso. E aí, imediatamente, eu me vi andando num campo florido, com muitas flores, e eu sozinho, assim. O cenário mudou. O tempo cria o espaço. O tempo nele mudou. Ele foi para um tempo de transformação, de mudança. Então o espaço era aquelas flores. Não é? E ele foi andando, aí de repente ele disse que teve um pensamento. Eu tenho que ficar pensando aqui só coisas boas, porque senão eu volto para aqueles lugares. E aí, Elu, eu acabei de novo naquele lugar. Aí eu vi que era a minha esperteza, tentando enganar a mim mesmo. Não é? Eu estava naquelas flores, estava vindo alguns sentimentos negativos, e eu, em vez de aceitar os sentimentos negativos, eu tentei enganar. E ali eu vi que a minha coisa de estar certo é tão grande que eu tento enganar até a mim mesma, Lu, para eu dizer que eu estou certo. Ali eu vi o tamanho da minha doença, o tamanho da minha falta de espiritualidade. Na hora que eu entrei nisso, voltei a andar nas flores. E ali eu não deixei mais. Eu me entreguei, não fiquei... Eu me entreguei e comecei a chorar. E aí veio a minha mentora, era uma mulher. Ela veio, me acompanhou e disse, olha, você tem um outro mentor também, e eu vim te buscar. E nós dois vamos juntos cuidar de você. E eu olhava para ela, eu achava que eu conhecia ela de algum lugar. Eu dizia, eu já lhe conheço. Ela dizia assim, conhece. Quem é você? Eu sou uma enfermeira que eu peguei Covid com você. Eu subi, cheguei e eu não consegui localizar essa moça. Queria tanto o relato dela. E ele disse que vai procurar ela pra gente. Ele sabe como localizá-la. E eu cheguei aqui e eu vi tanta gente doente. E eu disse, meu Deus, aqui também? Aqui também?
E eu comecei a cuidar das pessoas aqui. A cuidar. A cuidar. Eu fiquei olhando para ela. Ela desencarnou no mesmo período que eu, dias depois de mim. E ela estava ali tão bem, veio com minha mentora, veio me buscar. E fui eu que passei Covid para ela. E eu me lembro disso. Eu chegando no hospital, o exame dando positivo, eu ainda não estava muito debilitado. Não, eu vou me embora. Não, isso aí, eu vou chegar em casa, eu vou me curar, eu vou me curar. Não, eu sou um homem forte. E ela me dizendo, não faça isso. Fica aqui porque a piora pode ser muito rápida. E eu, não, e ela me segurou. E realmente, na hora que ela me segurou, eu fiquei muito perto dela. Ela olhou e fez, não faça isso com sua vida. Não faça. E eu fiz. Eu saí do hospital. A Lu, foi como se todas as fichas caíssem na minha cabeça ao mesmo tempo. E eu dormi por 3 meses. No último narrado, ele tinha acompanhamento de obsessores enquanto vivo? Então, eu perguntei isso a ele e ele não sabia responder. Eu fiquei sem essa resposta. Ele não sabia. Ele disse que nunca tinha nem pensado nisso, que ele ia ver. Ele ainda está no canal e disse que tinha, sim. O espírito... Peraí, Bel. Pode, Baltazar? O espírito de uma mulher com que ele se envolveu numa vida anterior, que enganou o tempo todo. Enganou o tempo todo. Ele desfrutava dos bens que ela trouxe com a família, do conforto que ela propiciava a ele, mas ele tinha uma mulher que ele amava. E com essa mulher que ele amava, ele teve 2 filhos e disse a ela que não tinha condição de ter filhos. Nossa, é forte. Sim. Ele dizia a ela o quê? Que ele não tinha nem apetite sexual. E ela amava ele e aceitava. E depois que ela desencarnou, ela era bem mais velha que ele, ela descobre a trama e vira um obsessor. Quando ele volta para a encarnação, ela persegue ele. Ele entende toda a relação que ele teve com as noivas, os noivados que foram terminados. A história é forte.